Êxodo, capítulo 20, verso 14. Diz assim a palavra de Deus: não adulterarás. Amém. Senhor, fala com teu povo, nos alimenta, nos exorta, nos ensina o caminho da santidade. Vem sobre nós, Espírito Santo, vem com poder sobre nós, venha nos convencer da verdade, do pecado, do juízo, da justiça. Senhor, estamos aqui para te ouvir. Fala a cada um de nós, é a nossa súplica, em nome de Cristo oramos, amém. Um verso tão pequeno, mas tão intenso, mas tão importante, tão definitivo. Esse mandamento, não adulterarás, é uma solene advertência de Deus. Não deixe o seu coração tomar a frente. Não deixe os seus apetites sexuais guiarem você, porque as consequências são terríveis e o sofrimento é grande para todos aqueles que transgridem não apenas esse mandamento, mas todos os mandamentos de Deus. Quando nós pensamos no adultério, nós pensamos na traição, na infidelidade. Mas passa pela nossa mente: mas eu nunca fiz isso, eu nunca cometi isso. Quero dizer para você nessa noite, que o teu coração, que você tem uma natureza humana inclinada para a infidelidade. O normal de todos nós aqui nessa noite é sermos infiéis. Só um é fiel, o Senhor. Lembre-se que Jesus falou que se eu olhar para uma mulher com desejo impuro, eu já adulterei. Todos nós somos inclinados à traição. Em casamento, traímos nosso chefe quando falamos mal dele nas costas. Traímos nossos líderes na igreja. Traímos nossos pais quando não honramos a eles. Percebam isso, para onde que a gente olha na nossa vida, o que a gente vê? Infidelidade, incapacidade, fracasso, derrota. Quando nós pensamos no casamento, na monogamia, o homem e mulher, esse é o casamento, conforme Deus. E Ele define o que é, o que não é. Ele é o Senhor de toda a verdade. Ele é o Deus verdadeiro. Ele é a fonte da verdade suprema. Quando pensamos no termos monogamia e fidelidade, isso não está em nós. Isso é uma revelação do Senhor. Isso vem do próprio caráter de Deus, de Cristo. Ele é fiel. Porque em nós, na nossa ética que existe dentro de nós, existe infidelidade, existe traição, corrupção. Por acaso não somos todos filhos de Adão, caídos, derrotados, perdidos, e por isso precisamos desesperadamente de um Salvador? Muitas vezes as pessoas não entendem quando você prega para elas Cristo, que elas precisam de Cristo, porque elas ainda não entenderam qual é o futuro delas se continuar rebelde a Deus e o seu Cristo. Só quando a pessoa entende como ela é perdida, como ela é má, como ela é corrompida em motivações, em desejos, em pensamentos, em realizações. Só quando entendemos isso, percebemos então
como precisamos de alguém fiel para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. O adultério é um pecado sutil. Muitos que entram por esse caminho, eles o fazem de maneira e pensando de que não serão descobertos, como se pudesse existir o crime perfeito. Mas não existe crime perfeito diante do Deus que sabe e que vê e conhece todas as coisas. Mas existe então essa ficção no coração do homem e da mulher, que acha que aquilo vai ficar no secreto, que ninguém vai descobrir. É diferente do furto. Quando você é furtado, roubado, você sente falta daquilo, então você sabe que alguém levou o que era seu. Existe uma evidência. É diferente do homicídio. Está lá um corpo estendido no chão sem vida. Ou uma pessoa que desaparece, tem que investigar. O adultério não. Às vezes a pessoa faz daquilo que nós chamamos de surdina, nas sombras da noite. E certamente por causa disso, muitos são levados nessa emoção de experimentar esse perigo, são instigados a se arriscar a entrar e praticar tamanho crime contra Deus, contra o seu cônjuge, contra si mesmo, contra o seu corpo, porque ele confia que ele não vai ser descoberto. Na lei mosaica, o adultério, ele era punido com pena capital, morte para os dois. Se fosse pego no flagrante, eles eram executados, apedrejados até a morte. Essa era a palavra de Deus. Mas por que Deus é tão severo? Você tem que pensar que todo crime, ele é contra algo que é importante. E quando Deus fala, não entre no adultério, é porque Deus está protegendo algo muito importante. O casamento, a família, os filhos, tudo isso é protegido por esse mandamento. Quando nós pensamos em Ló, sobrinho de Abraão, a Escritura diz que ele sofria na alma dele, pelas coisas que ele via e ele ouvia no lugar onde que ele morava. E aonde que Ló morava? Sodoma e Gomorra. E qual foi o final dessas cidades, se não serem destruídas pelo fogo de Deus? Nós hoje, os que amam a Deus, os que creem em Cristo, que se esforçam para lutar contra o pecado, contra a sua própria natureza, para vencer as tentações, nós vivemos exatamente como Ló vivia, afligidos, porque é muita pornografia espalhada, é muita cena erótica. Eles precisam vender a cerveja. O que eles fazem? Coloca lá uma mulher seminua, querendo alcançar o coração dos homens para beber. Como que é fácil perceber a mudança cultural dos dias que nós vivemos, e pensar que no tempo de Ló não tinha internet, não tinha revista, não tinha esse acesso tão rápido, não tinha celular, e mesmo assim ele era afligido. Pensa hoje a aflição que vive aquele que quer agradar a Deus, porque o mundo não está em nenhuma aflição, o mundo está vivendo na sua alegria falsa, temporária, e que vai custar muito caro para eles. Então eu quero dizer para você que Deus sabe das lutas, Deus conhece cada uma das tentações, Deus sabe quando às vezes você se depara com uma situação e de repente você tem que virar o rosto, porque se você ficar ali, você vai entrar em areia movediça, vai cair em tentação. Mas nós precisamos então lembrar daquela palavra
de Jó. E aqui eu falo diretamente a nós, homens. Fiz uma aliança com os meus olhos. Como colocaria os meus olhos numa donzela? Porque muitas vezes o adultério começa com um simples, um inocente olhar, que pode ser o embrião de uma tragédia, catástrofe, ruína. Quando nós pensamos nesse mandamento, o 7º mandamento, não adulterarás, como não pensar em todos aqueles pecados sexuais que são tão habituais nos nossos dias? A última agora é a seguinte: pedofilia é uma questão quando a pessoa tem uma doença. Escute isso. Estão caminhando para tentar trazer uma verdade de que o pedófilo é alguém doente e que então ele quer ter um relacionamento com a criança. Isso é um absurdo. Mas o que vale é a verdade de Deus, eterna, imperecível, infalível, inerrante. A verdade do homem vive mudando, perambulando. A prostituição agora está virando profissão. E a gente acha que tudo está normal. Fala, não, mas a pessoa precisa trabalhar, mas vendendo o corpo, desonrando a Deus, um corpo que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Será que Deus não tem competência para prover, alimentar, dar um trabalho digno para uma mulher ou para um homem que vive nessa vida? A resposta é que Deus tem, sim. Por isso que muitas prostitutas se convertem. Você olha isso na própria vida de Jesus. As pessoas, as mulheres estavam ali, iam até ele e encontravam uma vida nova. A gente está levando Jesus para as prostitutas, para as pessoas que estão vivendo à margem. Infelizmente, o lugar onde as crianças deveriam ser mais bem cuidadas é o lugar onde muitas vezes elas mais são abusadas. Isso é estatística, isso é boletim de ocorrência, isso é processo criminal. Infelizmente, acontecem dentro das casas. Um ambiente que deveria ser amoroso, seguro. Vivemos dias imorais. A homossexualidade está só subindo, só subindo. Me permita falar algo com vocês. Para quem veio da década de 80 como eu, havia muita brincadeira, muita zombaria com quem entrava por esse caminho. Mexeram, brincaram com coisa séria, orientação sexual, brincaram com a sexualidade das pessoas. Agora, vai você brincar, vai você zombar, você é processado, porque não levaram a sério uma coisa que era muito importante. Agora, olha onde parou. E digo, muitos fazem a mesma coisa com o casamento. Vai um jovem que vai se casar, que está noivo, conversar com o casado. O que ele fala? Você vai entrar nessa? Você tem certeza? Você vai entrar nessa prisão? É assim que as pessoas brincam sobre casamento. Só que estão falando de coisas que são sagradas para Deus. Estão cometendo o mesmo erro que cometeram lá atrás, brincando com os homossexuais. E como é que estão os casamentos? O homem perdeu o senso do que é o casamento. Como disse o ministro, esse mandamento, ele é para proteger o casamento. É para proteger a sua família. É para proteger a nossa família. Então não dá para a gente falar de adultério sem antes falar da importância do casamento. Porque o adultério é um pecado frontal, violento,
contra essa aliança entre o homem e a mulher, contra o casamento. Lembrando que o casamento foi criado por Deus para que o homem tenha comunhão, para que seja uma alegria, para que o homem possa ser, como nós lemos aqui, possa se complementar numa mulher, para que ele possa ter satisfação sexual, que ele possa ter alguém que ele possa conversar, que ele possa confiar, que ele possa chorar, que ele possa se alegrar, que ele possa criar filhos juntos. Casamento é uma bênção. Não sou eu que penso, é a Escritura que declara. Eu só estou falando o que a Bíblia fala. Casamento é tudo isso, porque tudo que Deus cria é bom. Nada do que Deus cria pode ser ruim, porque se Ele é bom, e Ele só pode criar coisas boas. Um grande erro da maioria de nós é olhar para o casamento como um contrato. Quando você pensa no contrato, você pensa em obrigações, direitos, benefícios, vantagens. O problema é que quem olha o casamento como um contrato, geralmente é aquela pessoa que casa e pensa assim: eu vou casar para ser feliz, se não dá certo a gente separa, eu quebro o contrato, eu faço um distrato, eu rompo com as cláusulas, eu vou embora. Casamento não é isso. Casamento não é um contrato de negócio que você faz para ter vantagem. E até quando a gente pensa nisso, que no casamento é um lugar para você ter vantagem, você não entendeu. Por que Deus criou o casamento? O casamento, quando você vai para ele, você não pode ir com a mente que você vai para receber. Você tem que ir para o casamento pensando: eu vou para entregar, eu vou para me dar, eu vou para fazer feliz. E o outro a mesma coisa. Mas não, a mentalidade é: eu vou para me dar bem, eu quero ser feliz, eu quero ter isso, quero ter aquilo. Se eu não estiver feliz, eu me separo e vou embora. Percebam que a base então dos casamentos para o mundo é a felicidade, não é a aliança com Deus, que é o casamento. O casamento é uma aliança entre o homem e a mulher com Deus. É uma aliança tripartite. Um homem, uma mulher com Deus. Que as famílias presenciaram, que foram diante muitas vezes de um líder religioso, que fizeram uma festa depois, que fizeram um noivado, que celebraram, que se alegraram, que mandaram convites, que levaram convites. Casamento é um lugar de satisfação. Casamento é um lugar para a gente se sentir seguro, um lugar onde você pode se abrir. Casamento é um lugar de você ter boa conversa, de comer junto, de criar filhos. Casamento é lugar de crescer. O casamento é uma grande oficina para o nosso caráter. Como que Deus usa o casamento para santificar aqueles que levam a sério o casamento. Por isso que você não pode ir precipitado para o casamento. Você tem que analisar, porque é uma decisão vitalícia, até que a morte separe. Isso é muito sério. O casamento dá para o homem e para a mulher a relação mais íntima que pode existir entre homem e mulher, que pode existir na humanidade. Nem com o pai e com a mãe ele tem a intimidade que ele vai ter com a esposa e que a mulher vai ter com o esposo. E isso tudo para você entender que essa união sexual, que o próprio casamento simboliza a união de Cristo e a igreja. Quando o marido é Cristo, o que se entrega, o que ama, o que guia, o que protege. E a mulher, no papel da igreja, se entrega, confia, é provida, é protegida, é amada, é querida. Então percebam, você precisa entender. Você que é casado, como é que você vive? Você vive como se fosse um contrato, na hora que ficar tudo ruim, você quebra e vai embora? Quando você deixa de ter vantagem, benefício, você termina isso? Ou você olha o casamento como ele é? Uma aliança, que não pode quebrar. Quando eu olho para o casamento como uma aliança,
eu olho para outra pessoa assim, eu estou aqui para me dar por você. Eu estou aqui porque eu quero fazer você feliz. Eu quero dar o melhor que eu tenho por você. É assim que a gente deve olhar o casamento. Eu estou aqui porque eu tenho compromisso com você. Eu estou aqui, escute bem, se você está noivo, está namorando, presta atenção nisso para você poder saber o que é o casamento. Quando você entra para um casamento, às vezes você pega a noiva, ou nos primeiros anos de casamento, ela está saudável, ela está bem. Se chegar à enfermidade, o que você faz? Acaba o contrato? Você perde os benefícios, o que você faz? Quando você entra num casamento, você tem que estar preparado para ficar nele, comprometido até o final. E se for necessário, então, levar 30, 40 anos cuidando de uma mulher, ou cuidando de um homem na cama, você vai honrar a Deus. Você vai amar esse homem, essa mulher, cuidando dele. Casamento é isso. Mas o mundo aí fora não vai te falar isso. Ele fala que é uma cadeia. Ele fala que você fica um tempo, depois você muda. E as pessoas mudam de cônjuge do casamento, como mudam de cidade, como mudam de celular. E quando a gente pensa no casamento, a gente tem que pensar no sexo. A nossa cultura diz que amor sem sexo é bobagem. Como é que você pode dizer, o mundo diz, como é que você pode dizer que você ama, mas você não experimentou o sexo com ela? Percebam? Eles confundem o sexo com o amor. São coisas diferentes. Mas a Bíblia fala dos dois. E eles dizem ainda que é possível você ter prazer, você se dar bem, tendo sexo fora do casamento. Eu gostei muito da metáfora que a pessoa usou. O sexo no casamento é como um bom jantar. Ele é gostoso quando chega na sua boca e ele te faz bem depois, ele te dá nutrição, ele te ajuda. Mas o sexo fora do casamento é como o doce, comer doce. O doce na boca é bom, dá prazer, mas se você comer doce todo dia, toda hora, você vai ficar doente. E é assim que o mundo vive. Para o mundo, o sexo é doce, mas no final é amargo como absinto. Para Deus, sexo é um jantar, é uma celebração, é aquilo que coroa um relacionamento de amor profundo, porque é um casamento que honra a Deus. Escuta isso que eu vou falar para você. Casamento que honra a Deus, casamento que está vivendo conforme a Escritura, ele fica melhor com o tempo. Ele não vai ficando pior, não vai ficando enfadonho. Se está ficando enfadonho, se está ficando chato, está vivendo errado o casamento. O casamento fica melhor, porque você vai criando raízes mais profundas, você vai amando mais, você vai conhecendo mais, você vai se entregando mais, você vai sendo mais feliz. Esse é o casamento que Deus tem para nós, para o homem e uma mulher. O sexo, então, é uma intimidade corporal que Deus dá para os casados. Porque para ter o sexo, precisa ter um compromisso completo e absoluto. O sexo fora do casamento é uma tentativa de se obter prazer sem compromisso, sem responsabilidade. Como diz Tim Keller, você quer compromisso sexual com uma mulher? Então, primeiro, se comprometa financeiramente com ela. Alimente ela. Se comprometa socialmente com ela. Vai lá no pai e na mãe dela. Se comprometa com a saúde, com as emoções. Se comprometa com tudo na vida dela. Aí então, você então está pronto para ter um compromisso sexual com ela. Dentro do casamento. Como que o mundo faz? Qual que é a cartilha do mundo? Primeiro você vai para o sexo, depois você pensa nas outras coisas. Eles invertem, eles pervertem
o caminho de Deus. O pastor Mahoney diz assim que, presta atenção aqui, homens, escutem bem isso, escutem isso aqui com os seus olhos. Para que um romance se aprofunde, você deve tocar o coração e a mente da sua esposa antes de tocar o seu corpo. Mas o que a gente vê muitas vezes? Que os homens querem tocar o corpo, mas não se preocupa com as emoções, não se preocupa com o romance, não se preocupa com tudo que está acontecendo na vida daquela mulher. Mas quando chega a hora, ele quer tocar naquilo que é direito dele. Não é assim a vontade de Deus. Por outro lado, algumas pessoas se apegam tanto no romantismo, que elas acham que o casamento só é bom se tiver aquele romantismo. O romance faz parte do casamento, mas ele não é a sustentação, ele não é a base, ele não segura o casamento. Quantas pessoas você vê, às vezes está vivendo bem, você fala, nossa, esse casal está tão bem, de repente você descobre, fala, nossa, teve um adultério ali, como? Viviam tão bem. A base do casamento não é o romantismo, a gentileza, é a aliança, é o compromisso com Deus. Quando você olha para sua esposa, você tem que pensar da seguinte maneira: eu amo você, porque essa é a vontade de Deus para mim, porque eu decidi, com liberdade, diante de tudo, de todos, assinando documentos públicos, te amar, te proteger, guardar você até o fim. Então você precisa entender isso, você precisa amar o teu cônjuge, a partir de Deus, a partir da visão de Deus, e viver esse casamento querendo o seguinte: Deus, eu quero que o meu casamento te alegre. Isso deve ser uma coisa perseguida por nós. Não importa como está seu casamento, não importa quantos anos você tem de casado, seu casamento pode ser melhor, para a glória de Deus. Isso vai ser tão bom. E as brigas vão diminuir, e a intimidade vai melhorar, a cumplicidade, tudo começa a se encaixar. Mas lembre-se, nós não fomos treinados para isso, não fomos ensinados, e vivemos rodeados de casamentos, infelizmente, ruins. Casamento dos pais ruins, o irmão que mais velho casou ruim, casamento do tio ruim, e a gente acha que a gente vai entrar e vai ser fácil. Mas é por isso que, para falar de adultério, eu tenho que primeiro entender o casamento. Porque quanto melhor eu vivo o casamento, entendo que é uma aliança, eu me protejo, eu protejo a esposa, e a mulher, o homem, do adultério. Tratar o sexo apenas fisicamente não apenas magoa a esposa, desonra a Deus. Homem e mulher não são máquinas de sexo. São pessoas com sensibilidade para amar e serem amadas. E o sexo é a coroa desse amor. É um presente que Deus dá. Quando eu falo com as pessoas que vão se casar, eu falo assim, olha, você vai ganhar muitos presentes, legal, mas o melhor presente do casamento é Deus que dá para vocês, e ninguém pode dar. Por causa da maldade do nosso coração, infelizmente, olha o que eu vou dizer para você, é possível, dentro do casamento, ter um ato conjugal errado, com egoísmo, com ganância. Quando vai para aquele ato, tipo assim, como se fosse um contrato, eu preciso receber, chegou a minha hora. Isso demonstra o seu egoísmo, que você não entendeu ainda o casamento. Casamento é eu me dando para o outro. Eu vou para aquele ato conjugal, porque eu quero dar prazer para aquela pessoa que é um só comigo. Porque o prazer dela é o meu prazer é o prazer dela. Essa é a ideia que Deus tem de casamento. Casamento, então, é lugar de doação, de entrega, cumplicidade. O sexo
ele aumenta a intimidade do casal. Ele melhora a cumplicidade. Pode perceber isso. Quando os casais vão se afastando do ato conjugal, não é bom. Deus não fez para isso. Paulo, quando vai escrever aos Coríntios, diz, fala assim, olha, se vocês querem se consagrar a Deus em oração, só pode ficar sem um ato conjugal se os dois concordarem. Se um dos dois falar, não, jejum disso aí não quero fazer não, não pode fazer. Vocês têm que manter o compromisso um com o outro, de alimentar o amor um do outro. É somente dentro do casamento que o sexo pode ser celebrado, gozado, vivido, recebido, sem ter vergonha de Deus, sem dor, sem culpa. Porque aqueles que conhecem a Deus, depois do ato conjugal, fora do casamento, eles vão ter que sentir vergonha, eles vão ter que se arrepender. Por mais que ele possa ter comido doce, depois ele vai ter que falar, esse doce não é bom, mas na hora era. E é assim que funciona. E lembre-se, que muitas vezes o adultério chega nas famílias, porque os casamentos ficam vulneráveis, e não se faz nada, e não se busca ajuda. Quantos pecados poderiam ter sido evitados, quantas separações poderiam ter sido evitadas, mas o orgulho, a falta do conhecimento da Escritura, de não entender a importância do casamento, fez as pessoas de repente perder a família, o convívio com os filhos. Por isso, quando há um problema no casamento, a gente tem que parar. É importante parar tudo. Me dá um tempo aqui que eu tenho que resolver isso aqui, eu tenho que sentar, eu tenho que escutar, eu tenho que tentar melhorar, eu tenho que entender o outro lado. Antes que chegue o grande desastre do adultério, do divórcio. O adultério é a manifestação visível que tem alguém egoísta ali, que não se contenta com aquilo que Deus dá, ele nunca está contente, não, tem mais, a grama do vizinho é mais verde que a minha. Carregado de luxúria, que é o que faz as pessoas quererem aquilo que não é delas, desejar aquilo que não deveria desejar, banalizando algo sagrado, sexo, quebrando o pacto do casamento, deixando o casamento vulnerável ao divórcio, ao escândalo, à vergonha, à tristeza. Juridicamente falando, o adultério é uma relação sexual ilegal de uma pessoa casada com outra pessoa, seja casada ou não. Isso é adultério. E por que é tão terrível o adultério? A infidelidade conjugal, ela pode dissolver o casamento. E por que Jesus falou que pode ser ali, quando há o adultério, que pode haver o divórcio? Não que Deus queira o divórcio, Deus quer o perdão, Deus quer a restauração, o renovo, e Deus tem poder para isso. E Deus faz isso todos os dias. Mas tem casamentos que acabam por causa disso. A parte ofendida fala assim, teve quebra das alianças, teve quebra do voto. Eu não quero mais continuar nesse casamento. E por que então que é no sexo esse ponto que pode dar o direito de alguém pedir o divórcio? Porque é exatamente o ato sexual que consuma o casamento diante de Deus. Vocês lembram como foi o casamento de Isaac e Rebeca? A mãe de Isaac morre, Sara, e ela fica aquela tenda lá. Abraão manda o servo dele buscar lá na terra de Sara alguém para se casar com o filho, porque ele não queria que se casasse com alguém ali da região. E então ele vai, esse servo, e traz Rebeca. E quando Rebeca está chegando, ela olha lá, Isaac de longe fala assim, quem é lá aquele homem? Aí o servo de Abraão, Damasceno, fala, aquele ali é meu senhor. Aí ela faz o charme, né? A feminilidade da mulher. Ela coloca o véu. Lá não, então pá. Que ele não pode ver, me ver agora.
E aí, como é que aquele casamento se dá? Ela chega, ele a recebe e leva para a tenda que era da mãe, e ali é consumado o casamento. Ele sai casado da tenda. É por isso que a gente tem que entender que o ato sexual é tão importante. Tem todo esse simbolismo. Porque é uma coisa muito forte. Liga as pessoas de maneira muito violenta. Mexe com as emoções, com os instintos mais primitivos. O sexo é sagrado. Alguns acham que o sexo é do demônio. Se o sexo dentro do casamento é uma coisa maravilhosa, como é que pode ser do demônio? O demônio não dá nada de bom para ninguém. Ele só tira, ele só rouba, ele só faz coisa ruim. Então, se o sexo é sagrado, é santo, lembre-se, nós não podemos banalizar aquilo que Deus diz que é santo, porque eu estou pervertendo a palavra de Deus. E é isso que o mundo faz. O mundo banalizou o sexo. Queridos, quando você pensa no adultério, ele pode levar à morte do casamento. Mas ele não para por aí não. Ele vai trazer tristeza, rasgar o coração dos filhos. Diz alguém que um divórcio é como uma amputação espiritual. Uma pessoa é um só. E aí você tem que separar. Pensa que tem que tirar uma parte do seu corpo. É uma amputação terrível, não natural. Assim é o divórcio, uma amputação espiritual. Porque marido e mulher se tornam um só diante de Deus. Pense como que os maus casamentos de 10 anos atrás, os péssimos casamentos de 20 anos atrás, influenciaram a geração que hoje poderia se casar. E eles falam assim: eu não quero casar. Casamento é ruim. Você não conheceu o casamento dos meus pais, você não conheceu como que é o casamento da minha família, tudo bagunçado, cheio de traição. Então percebam que o adultério, além de causar o fim do casamento, ele pode causar um mau testemunho tão grande que ele vai influenciar a próxima geração, as pessoas não vão querer se casar. E aí, eles não vão ficar sem sexo. Não tem temor de Deus, o que eles vão fazer então? Eles vão viver uma vida promíscua. Vai ficar com um, vai ficar com outro, vai. E vai banalizando o sexo. Vai ali entregando o seu corpo como se fosse, desculpa a expressão, um pedaço de carne. E essa carne vai envelhecendo. Vai ficando cada vez mais dura. E digo a vocês que uma parte daquilo que nós temos hoje de homossexualismo na nossa geração tem como causa os casamentos ruins que esses jovens e essas mulheres viram. E aí quando ela viu aquilo, ela falou assim: não, eu não vou querer casar com um homem não. Então ela parte para casar com uma mulher. Porque ela foi traumatizada com aquilo, ela não teve um bom exemplo. Eu não estou dizendo que todo o caso de homossexual é causado por causa de maus casamentos, mas existe uma parte que vem disso. Existem muitas outras causas. Mas afinal de contas, então qual é a raiz do adultério? Qual é a raiz de toda essa maldade? Aconteceu algo na década de 50, década de 60, que nós hoje estamos colhendo os danos. Não posso nem falar os frutos. A revolução sexual dos anos 60, os hippies. Qual que era o discurso deles? Liberdade. E como estava tendo a guerra lá do Vietnã, as guerras, falaram assim: queremos a paz, não a paz com Deus, que excede todo entendimento, mas a paz que ele acha que vai ter entre as nações, que nunca vai acontecer, porque sempre vai ter alguém tentando tirar alguma coisa de alguém. Não vai ter paz, só quando Cristo voltar. E então eles falam assim: olha, eu tenho que ser livre. Livre aonde? Vamos quebrar os parâmetros tradicionais de sexualidade. Que isso, esperar o casamento para ter ato sexual? Vamos agora ter uns com os outros. Que agora a gente está tendo os resultados disso tudo. Só que eles contaram só metade da verdade.
Ó, vai ter liberdade, prazer, alegria, drogas à vontade. O que eles não falaram é que aquela revolução sexual ia gerar milhões de abortos. Ia gerar filhos sem pais, sem mães. Ia gerar pessoas com problemas psíquicos. Isso eles não falaram. Não falaram o que ia acontecer. Frustrações, famílias desestruturadas. Teve uma pesquisa por uma revista americana, Economist, que saiu mais ou menos há uns 20 anos atrás. Olha como que eles pensam. Olha como que o Estado pensa. Eles falam que diminuiu a criminalidade em Nova York. Fala, como que eles conseguiram isso? Olha a pesquisa deles. Como que eles não dão o mínimo para a vida humana. Em 73, quando é permitido o aborto nos Estados Unidos, então começa a não ter mais aquelas crianças, aqueles meninos e meninas que vão ser criados pela mãe. Porque o pai não vai casar, não vai assumir. Então eles dizem, por causa do aborto, não vai ter mais aquelas crianças nessas condições. Então isso vai diminuir, porque essas crianças sem o pai, numa família desestruturada, estavam indo para a criminalidade. Então qual que é a conclusão do estudo? O aborto foi bom! Diminuiu o crime na cidade. Como assim diminuiu o crime? Piorou! Matou ainda mais inocentes, sem direito de defesa. Ou não é isso que é o aborto? E deixou mulheres traumatizadas, frustradas. Por causa até dos abortos mal feitos, perderam até a oportunidade da maternidade futura. Às vezes era muito jovem. Você quer saber qual que é a raiz de tudo isso? É a luxúria. É a pornografia desenfreada que está à distância de qualquer um de nós, de um toque, de um dedo. É um toque, você está diante de algo para destruir você, para trazer coisa ruim dentro de você, porque você tem que entender uma coisa, tudo que entra tem que sair. Toda imagem pornográfica vai ter que sair de alguma maneira, seja por confissão de pecado, seja por pecado sexual. Ela vai gerar algum efeito na pessoa. O que mais que tem gerado tudo isso? Dentro do casamento, por exemplo, abandono sexual. Quando a esposa ou o esposo esquece o outro, deixa ele vulnerável. Uma outra coisa, a pornografia, ela produz uma geração de voyeurs, o voyeurismo. Pessoas que são viciadas em ver. Como eu disse, essas coisas entram e ficam ali. Lembre-se, pornografia pode ser mais viciante que cocaína. E a pessoa vai lutar com aquilo para o resto da vida dela. Isso é terrível. O que é a luxúria? O homem é casado, tem a esposa dele, mas ele quer a outra. E depois ele quer outra. Ele é insaciável. Ele não tem limite. Ele quer aquilo que não deveria querer. E quando um homem ou uma mulher age assim, é como se ele estivesse dando um pontapé violento numa placa de Deus que está escrito: não ultrapasse, não vai além daqui. Existem dores do outro lado, mas ele arrebenta, porque não tem temor de Deus. Porque o que importa é o que está no coração dele. É ser feliz, é aproveitar a juventude. É a luxúria que faz pessoas solteiras olhar para uma pessoa casada e querer ficar com ela, sabendo que não pode. Poderia ficar às vezes com uma pessoa solteira, que é pecado também, mas quer ficar com um casado, quer arriscar. É a luxúria que faz isso. É a luxúria que faz a maluquice, a loucura de casais que trocam os cônjuges. Como isso? Isso é uma loucura, mas isso acontece. E às vezes essas fantasias sexuais demoníacas começou por causa de pornografia. Quantos adultérios tiveram seus embriões no consumo de pornografia?
Aquele adultério começou aonde? Começou na pornografia. E aquilo foi crescendo, crescendo, dominando, criando raiz, criou uma rede, até que aí Satanás pega e fala assim, ó, vou preparar para você, entra aqui. Entra aqui nessa sala de dor, terrível. O que aconteceu na pandemia? Com as TVs pagas, que tem os canais eróticos. O que eles fizeram? No comecinho da pandemia. Nós vamos contribuir agora com as pessoas. Está todo mundo isolado, ninguém pode sair, nós vamos liberar. Eles liberaram gratuitamente, para quem era assinante, canais eróticos. O negócio já estava complicado com a pandemia, pensa. Então eles colocaram toda uma carga de pornografia gratuitamente para as pessoas. E eles colocam isso como uma bondade. E aí quando você vai ver os jornalistas falarem, os psicólogos, que sabem tudo, só que não sabem nada de Deus, muitas vezes, infelizmente, existem bons psicólogos que temem a Deus e que conversam com as pessoas a partir de Deus. Na verdade, você não deveria ouvir nenhum conselho de verdade de alguém que não parte de Deus, porque no final não é bom. Porque Deus é Senhor de todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, em todas as áreas. Mas a gente arrisca. Quer conhecer a nossa geração? Que programas que fazem sucesso? Pesquisa na internet. Programas imorais. A pornografia é aceitável para a maioria das pessoas. Se não é aceitável publicamente, é aceitável secretamente, mas é aceitável. E aí o que acontece? Cada vez mais os níveis de excitação sexual aumentam, e aí a pessoa precisa cada vez mais de um uso maior de pornografia, e isso vai ficar num ciclo vicioso, e quanto mais pornografia ela usa, mais excitada ela fica, e no final, menos satisfação sexual ela tem. Ela está sendo enganada pelo pecado, mas ela não percebe, porque ela está cega. Por isso que eu falei para vocês, é tão viciante, ou às vezes mais, que a cocaína, que a droga. Como é que é a droga? A pessoa começa com uma droga leve, aquela droga não faz mais efeito, tem que aumentar a quantidade, aumenta a droga mais pesada, 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 pesada. Assim também é com o uso da pornografia, começa com coisa leve, vai subindo, 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 acaba no adultério, acaba com o casamento, acaba com a vida. É isso que esse pecado faz com a gente. Por isso que a gente tem que cuidar dos nossos casamentos. A gente tem que cuidar da nossa mente, do que os olhos estão vendo, do que está ouvindo, o que coloca nesse grupo do WhatsApp que você tem. Colocou pornografia. Sai dele. Sai desse grupo. Não, mas tem outras coisas interessantes. Mas quem é que vai te defender a sua mente? Quando você olha, entra. Pastor, mas aí eu peço para Deus esquecer. Pedir para esquecer é pedir para ficar doente, né? É pedir para ter algum problema no cérebro. Como é que você esquece alguma coisa que está aqui dentro? Só se você ficar doente. Alzheimer faz isso, a pessoa começa a esquecer. Não é assim? Entra. Aí você vai ter que lidar com isso depois. Uma coisa que as pessoas não sabem é que a pornografia, ela vai trazer todo tipo de pecado e ela vai trazer doenças psíquicas. Pessoas vão ter toque, pessoas vão ter hiperatividade, pessoas vão ter perda de memória, déficit de atenção, sem dizer das doenças sexualmente transmissíveis, que é uma coisa que fala faz tempo. E aí ainda, a gente pensa de que pessoas que podem viver o casamento e o sexo numa santidade diante de Deus, dizem que para estimular o relacionamento, eles têm que ver pornografia. Então eles estão pegando algo que é belo, por natureza, feito por Deus, criado por Deus, estão enfeiando, estão sendo manipulados pelo diabo, pelos seus próprios corações, mas eles fazem isso. Onde começa a infidelidade? A infidelidade começou quando tinha 13 anos de idade e teve a namoradinha. Só dava uns beijinhos e uns abraços. Mas aí um dia lá ele arrumou outra menina e beijou outra. E a menina ficou sabendo, ele terminou o namoro. Mas com 15 arrumou outra, traiu de novo. Com 18 arrumou outra, traiu de novo.
E aí você acha que quando casar, ela esquece tudo isso, deleta. Não, ela tem um histórico. Ela traiu o primeiro namorado, traiu o segundo namorado, traiu o terceiro. Qual que é o hábito que está no coração? Ah, se aparecer alguém mais interessante, eu vou ficar. Não? Como é que a gente é? Mas a gente acha, fala, não, namorico, coisa simples. Como que é difícil para adolescentes se envolverem em namoro? Não tem preparo. Eu me lembro de um tempo atrás, que a gente falando dos adolescentes na igreja, a gente falou assim que é fácil você roubar a personalidade de um adolescente. Isso acontece muito no namoro. Se você tem uma menina ali simples, ingênua, bem criada pelos pais, de repente ela pega um camarada ruim, que trai ela fica traumatizada. Aí no segundo relacionamento, sabe como que ela entra? Possessiva. Vou dominar, porque agora eu não vou ser mais traída. Perdeu a personalidade, a feminilidade, porque foi traída por um rapaz. E aí não foi trabalhada, não foi curada, e aí ela vai crescer assim, vai dar um trabalho depois para consertar isso. E a gente acha que não tem problema, que não tem nada a ver. A gente acha que o Big Brother não tem problema nenhum. Afinal de contas, o que Big Brother quer fazer com você? Ah, entretenimento. Será? O Big Brother, ele quer fazer uma geração de voyeurs. O que é isso? Eu quero espiar os outros, eu quero ver os outros. Eu quero ver coisas acontecendo, coisas que geralmente eu não posso ver, eu quero ver. Quem assiste o Big Brother não entende uma coisa, que isso é um processo para atingir o máximo de pessoas possíveis. Para quê? Para tirar a sensibilidade da consciência das pessoas, que ela tem que ter uma vida privada, uma vida íntima, que as pessoas não têm que ficar sabendo o que acontece com ela, não. E o Big Brother tira isso, porque ele começa fazendo você espiar, e depois fala assim, mas se você espia, qual o problema de espiar a sua vida também? E aí você percebe uma geração que vai para as redes sociais, e eles abrem a vida deles inteira na rede social, que loucura! O pessoal antigamente escrevia, falava das suas intimidades, mas num livro, diário, fechado, numa caixa, lá em cima do guarda-roupa. Agora não, a pessoa briga com a esposa briga com o marido, joga tudo no Face. Gente, dá para saber como as pessoas estão olhando para o status dela, que loucura! Proteja a sua vida íntima. Algumas vezes tem que mandar uma mensagem, fala, querida, troca esse perfil que você está denunciando o que está acontecendo com você. Não faça isso. Cuide da sua privacidade. Esposas que ficam expondo os maridos publicamente. Maridos que ficam falando mal das mulheres. E aos casados, um alerta. Não abandone seu cônjuge. Lembre-se, as pessoas se casam porque também existe uma expectativa, também existe ali uma questão do ato conjugal. Ah, não, mas isso não é uma coisa que eu gosto muito, então não se case. Lembre-se, ninguém é obrigado a casar. E a pessoa não vai ser um crente menor, porque não casou, porque o que não está casado tem suas lutas, e os casados também são lutas diferentes, mas os dois, os casados e os viúvos, solteiros, divorciados, eles são chamados a viver em castidade, em santidade diante de Deus. Como é que eu sei se o sexo virou um ídolo na minha vida? Como é que eu descubro isso? Dá para saber? Se o melhor do seu relacionamento, a parte mais importante, a maior expectativa é o sexo, e tudo o resto no casamento é chato, você está idolatrando o sexo, mesmo sendo casado. Você está pecando. E aí quando essa frequência sexual diminuir, você vai ter problema. Você vai ter dificuldade. Lembre-se, a libertinagem é a idolatria do sexo. Deixar livre o coração para fazer e gozar todas as coisas.
Mas a palavra de Deus não termina aqui, não adulterarás, porque há esperança para nós. O Evangelho é poderoso para nos mantermos castos, santificados, protegidos. O Espírito Santo, quando a gente peca esses pecados, ele nos leva ao arrependimento. Ele trabalha em nós para nos libertar dessas coisas, ou não? Sim! Então o adultério não tem a palavra final. O Evangelho de Cristo tem a palavra final. Deixa eu dar uma palavra aqui para os solteiros, divorciados e viúvos. O Evangelho não foi entregue como se fosse algo que eu não posso praticar. Porque às vezes você conversa com as pessoas e fala assim: ah, pastor, mas não dá. Como assim não dá? Dá sim, porque se Deus falou que é para viver assim, Ele vai dar condição, Ele dá livramento. Eu não posso falar isso, porque senão parece que esse Deus é um Deus sádico, Ele é malvado. Ele cria uma coisa boa que é o sexo, aí depois fala: não, você não pode. E agora? Eu vou viver essa loucura? Você tem que entender, ou Deus é pai, ou Deus é sádico, não dá para ser os dois. Não, Deus é um pai amoroso, Ele te ajuda, Ele traz domínio. Sabe por quê? Porque Deus conhece a estrutura sua. Ele sabe que você é carne e osso. Ele conhece suas fraquezas, angústias. Ele conhece a solidão, o sofrimento. Ele te entende. E então, se você confia nesse amor de Deus, você precisa se esforçar para honrar Ele. Você não pode entrar na onda do mundo. Ah, porque todo mundo faz. Nós não somos todo mundo. A Bíblia diz que nós somos os eleitos, os chamados, os vocacionados, comprados pelo sangue de Cristo. Todas as pessoas podem ir a Cristo. Mas quem é que vai? Quem é que vai escolher Cristo? Por que as pessoas não escolhem Cristo? Por que o mundo inteiro não se ajoelha diante de Cristo agora, antes da volta dele? Porque se Deus não vier ao seu coração, você não vai até Ele. Você precisa entender isso. Se você crê em Cristo, se você ama Deus, isso não nasceu em você. O que nasceu em você foi pecado, perdição. É isso. Mas se você está amando a Cristo e buscando a Cristo, lutando contra os pecados, é que existe uma semente que veio plantada em você, para dar fruto eterno em você, para levar você até o final, para te carregar, para você não viver uma vida de vergonha, uma vida de sofrimento, cheia de culpa. Não, nós podemos sim viver em santidade. Mas isso não pode ser vivido a par do poder do Espírito Santo. Uma palavra aos casados: não se engane, não abaixe a guarda. Não é porque casou que você acha que não vai ter luta com luxúria, que não vai ter tentação, que não vai ter cobiça, que não vai ter egoísmo. Essas coisas não vão dar trégua no seu coração, vão continuar em cima de você toda semana tentando te levar para o caminho mau, para que você ofenda a Deus, desonre a Deus. Mas o que Tiago fala sobre isso? Se achegue a Deus e Ele chegará a você. Procure Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que eu resisto ao diabo, pastor? Obedeça a Deus. Deus falou não, é não. Deus falou agora pode, então seja feliz, agora pode. Casamentos santos é um caminho confiável e seguro para que a próxima geração tenha uma sexualidade mais saudável do que a nossa, porque a nossa está muito terrível. Você que é pai, você que é mãe, olha para os desenhos que seu filho assiste. Cuidado, não confia nos canais de desenho animado não, vai lá olhar o desenho, cada um dos desenhos. Cuidado com os filmes, cuidado com as séries, cura dessas coisas, porque isso está sendo plantado no coração deles desde pequenos. Quando a gente olha para essa luta que existe pelo nosso coração, por quem a gente vai seguir, nós como cristãos temos que lembrar uma coisa que Jesus ensinou muito.
quando ele estava aqui na terra. Você quer me seguir? Negue-se a si mesmo e venha. Nós estamos esquecendo algo importante do cristianismo. Eu e você precisamos ser exortados nessa noite por Cristo. Como é que você quer seguir Jesus sem renunciar? Você quer seguir Jesus e quer viver a sexualidade do mundo? Você quer seguir Jesus sem renunciar à sua própria carne? Você quer seguir Jesus achando que dá para você servir 2 senhores ao mesmo tempo? Não dá! Não dá para servir a luxúria e Cristo, o sexo pecaminoso e Cristo. Mas você precisa confiar que para cada tentação que vier sobre você, vai vir um livramento de Deus, porque a palavra diz isso. Porque aqueles que amam a Deus, Deus vem até eles, Deus protege eles e Deus livra eles. Paulo escreve assim aos Coríntios: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Dá para resistir sim, porque você nasceu de novo, o Espírito Santo é poderoso, está em você. Esse é o Evangelho. Dá para resistir, não na sua força, mas na força do Espírito Santo. Dá sim. Não sozinho, mas com o Espírito Santo. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento. Mas como que você vai receber esse livramento? Como que você vai ser alimentado? Se você despreza a ceia, se você despreza os cultos, se a gente não ora, se não lê a Escritura, a gente fica presa fácil para o nosso coração. A pornografia vem com força. Aí o mundo vem com força. As festas do mundo vêm com força e a gente não sabe, por que eu estou assim tão frio? Porque você abandonou a graça de Deus. Não é Deus que te abandonou, é você que abandonou. Troca-se tudo das coisas de Deus por outras coisas sem importância, temporais. E a gente ainda não sabe por que não está conseguindo suportar, quando a Escritura diz que a gente vai conseguir suportar sim. O adultério não é a última palavra. Perdão é a última palavra. Perdão de Deus. Pensa em todos os pecados sexuais, inclusive o adultério. O Evangelho é maior que eles. E Cristo veio a nós para dar testemunho sobre isso. Ele é mais poderoso. Por isso Ele traz perdão para os pecadores. Ele traz esperança àqueles que se arrependem verdadeiramente. E como diz Jesus, vai e não peques mais. Não desista do seu casamento. Presta atenção. Não deixe a ideia de divórcio entrar na sua mente. Porque se ela entra, então você começa a trabalhar com essa possibilidade. Se você não deixa entrar a ideia, mas você sempre fala, olha, eu tenho uma aliança. Está difícil, mas eu tenho uma aliança. Não estou conseguindo, mas eu tenho uma aliança com Deus e Deus vai me socorrer. A gente fala que vive pela fé tanta coisa, por que não pode viver pela fé no casamento, quando está difícil? E casamento fica difícil. Não desista do casamento. Busque o poder do Espírito para perdoar, recomeçar. Confie na graça. Mas decida hoje abandonar pecados, abandonar comportamentos, atitudes. E lembre-se que a misericórdia e a graça de Deus estão à nossa disposição. Lance-se essas coisas, porque Deus não vai negar socorro aos seus filhos. Porque Ele mandou Jesus morrer por você, para que destas coisas nós fôssemos perdoados e libertados de maneira definitiva.